Você já ouviu ou já ouviu falar do termo responsabilidade histórica? Prontos, neste episódio eu vou-te falar do feminismo, de como esse se interliga com a mudança e as mudanças que estão a ser perdidas no mundo em diferentes áreas e a reflexão que nós somos convidados a fazer hoje em dia diariamente em relação às atitudes, comportamentos, ações e acontecimentos do passado em prol de um presente melhor, para perspectivar um futuro ainda melhor ou pelo menos diferente daquilo que nós vivemos no passado. Olá, eu sou a host deste podcast e este é o podcast The Set Before the Sunset. Hoje eu gostaria, o tema de hoje, ou o episódio de hoje, foi motivado ou inspirado numa frase que eu ouvi num podcast que dizia: o que estamos a fazer hoje, principalmente mulheres, não é só por nós, é pelas nossas mães, avós e gerações anteriores. Esta frase me impactou bastante e eu acho ela genial. Eu considero que ela tem várias camadas que nós podemos destrinchar neste momento, e eu começo pelo feminismo. Sim, é aquela conversa que hoje é considerada por uns muito importante de se ter, que ainda está no início do movimento, que tem grande relevância, independentemente do lado que nós estejamos, tem grande relevância hoje em dia estarmos a ter esse tipo de debates, porque significa que nós estamos a tomar uma ação que seja, mínima que seja, em prol da mudança daquilo ou daquilo que nós vimos que estava de errado ou que podia ser melhorado no passado, inclusive no presente, porque sim, isto não são questões do passado, são questões ainda bem presentes e presentes de forma atroz para muitos seres humanos, principalmente mulheres neste caso, e portanto sim, merecem ser falados, merecem ser mencionados hoje e vão continuando. Eu gostava que não houvesse essa necessidade, mas a verdade é que continua a haver e vai continuar a haver de certeza nos próximos anos. E portanto sim, começamos com o primeiro ponto, que é o feminismo. Este episódio não é particularmente para destrinchar o conceito do feminismo, mas eu até porque eu não sou grande estudiosa deste movimento. Entretanto, o fato de não ser estudiosa ou especialista, sou mulher e consigo perceber pela minha história, pelos meus ensinamentos, principalmente pelo que eu vejo acontecer em diferentes camadas da sociedade e infelizmente em todas as sociedades, independentemente da sua localização geográfica e dentro de uma mesma sociedade ou do mesmo país, de uma mesma comunidade, independentemente do seu estatuto social, a mulher é considerada ou é levada como um ser que está num nível de coajuda ou ajuda para a personagem principal, que é do sexo oposto, neste caso homem. E isso faz com que ela tenha um papel secundário em várias frentes e áreas da sociedade. E esta forma de pensar leva as pessoas, ou levou as sociedades a criarem tal dinâmica, tal sistema, que hoje em dia é impossível, ou algumas pessoas acham violento simplesmente a ideia de ter uma mulher em posições diferentes das que estamos habituados ou estiveram habituados a ver, seja ela em frente a trabalhar sequer, a definir se vai ter filhos ou não, a definir se vai querer ser dona de casa ou não, a definir continuar os estudos, a definir não ter filhos aos 20, mas a ter aos 30, ou não ter filhos sequer, ou nem sequer pensar em filhos, a definir ter aqueles
todos aqueles comportamentos que um dia foram considerados de homens. Ou seja, o que, pelo meu ver, o que este movimento traz é a ideia de que ou seja, o questionamento do porquê que há certos comportamentos que devem ser somente de homens, e muitas das vezes quando acontece este questionamento, a resposta das pessoas que acreditam que o movimento feminista é um blá blá, é algo que não devia existir, eles se apoiam na biologia, também criada nas suas cabeças, para apoiar ou justificar as suas próprias atitudes. O que, ao meu ver, é um movimento, é uma resposta natural de alguém que tem capacidade de ir além no seu modo de pensar. E feliz ou infelizmente, eu no dia a dia, quando ouço alguém responder a esse nível, devido à minha incapacidade de permanecer num debate com pessoas onde eu identifico a priori a minha incapacidade de get through, de ir mais para dentro, de conectar-me com aquela pessoa, eu prefiro me abster de qualquer tipo de debate. Não aceito, mas aceito que ele possa ter aquela ideia para ele, desde que aquela ideia não me afete. Eu sei que essa ideia afeta a outras mulheres e a outros homens igualmente, e essa questão é muito importante. Movimentos sociais não afetam só um grupo ou outro, afetam a todos. Sim, muitas das vezes beneficiam uns em detrimento de outros, mas na verdade, com esse movimento, todos nós somos afetados, uns prejudicados e outros favorecidos. E talvez seja esse um dos pontos porque é tão difícil acreditar na possibilidade de haver uma mudança, porque apesar do feminismo não ser um movimento contra os homens, eles se sentem ameaçados porque aqueles benesses, o favorecimento de que estão habituados a ter, põe-se em causa. Não se diz que as mulheres não querem os favorecer, simplesmente diz que gostaríamos nós, mulheres, de ter o mesmo favorecimento. Será que isso é pedir demais? Se uns humanos, afinal de contas, é uma declaração dos direitos humanos, fala-se do humano, dos direitos do humano. Porque é que uns humanos têm uns favorecimentos e outros não os podem ter? E creio que na Declaração dos Direitos Humanos não há uma cláusula que diga mas mulheres isto e mulheres e homens aquilo. Não, somos todos humanos, somos todos um grupo e assim deveríamos, para muitas questões que hoje em dia são considerados, por exemplo, papéis de género, e são divididos em função destas noções que nós temos dos papéis de género. Estas questões podem ser mais diluídas e ao meu ver é isso que o movimento feminista procura convidar as pessoas a refletirem e fazerem aqueles ajustes mínimos que sejam, que já contribuem demais, porque acredito, eu também considero sim que é muito importante que cada um de nós, principalmente quando falamos de coisas legais, de questões legais, por exemplo, quando começamos a falar de violência, que hoje em dia, mas creio que não seja homogéneo para o mundo inteiro, mas creio que a questão da violência doméstica, creio e sei que em muitos países já há leis que protegem pessoas que sofrem de violência doméstica, que segundo as estatísticas, grande parte é do sexo feminino, e por tal muito do movimento acredita-se que fazer esse tipo de reflexões e estes movimentos que levam a este tipo de reflexões podem, na prática, por mais que a gente teorize isto ou aquilo, na prática estes movimentos trazem este tipo de mudanças e, ao meu ver, é esta prática que é importante. Eu não sonho por um mundo onde todo mundo pense como eu,
por várias razões, sendo uma delas o egoísmo de querer me sentir especial. Não gostava de sentir que, olha, eu tenho algo especial que me faz, em termos intelectuais, me faz ser diferente e por isso especial. Entretanto, gostava que nós tivéssemos todos igual direito de poder teorizar, viver e ter as mesmas oportunidades em tudo, e que essas oportunidades não fossem definidas em função do que um ou outro acredita, simplesmente porque é aquilo que se acha mais forte neste mundo, tem mais músculos ou por aí em diante, ou porque é mais agressivo e por aí em diante. E portanto, a questão da responsabilidade histórica, e que se prende muito nesta frase que eu vos disse hoje, e no feminismo, a sua relação com o feminismo, é que hoje em dia ouve-se muitos discursos de pessoas que são contra o feminismo, ou não acreditam ou não concordam, que as mulheres já estão no nível de fazer a mais ou demais, e que chegam a ser o oposto daquilo que acreditam. Mas voltando à frase que diz: o que estamos a fazer hoje, principalmente mulheres, não é só por nós, é pelas nossas mães, avós e gerações anteriores, também prende-se por o sentimento de impotência que quase, e de raiva e de dor, toda a dor que é acumulada por estas pessoas que passam, que estiveram numa posição inferior e que passam de gerações em gerações, não podendo sequer ter a esperança de mudar, porque era aquela realidade que existia e que ainda existe. Então, o que eu acredito, e eu posso falar por mim mesma, eu tenho uma mãe, eu a amo de paixão, e ela é das pessoas mais fortes que eu conheço na vida. É um exemplo de alegria fantástico. Aparentemente poucas coisas a abalam, mas ela é uma pessoa também de um coração enorme e de uma sensibilidade única. Uma das características principais que eu acho bastante lindas, naquele sentido que eu consigo conectar-me ao humano que existe nela, é o fato de qualquer criança, qualquer bebê que vai para as mãos dela, dorme no primeiro instante. Cala-se primeiro e depois fica em paz, enquanto que qualquer bebê que eu toque, eu tenho que ainda ficar naquele medo: será que ele vai chorar ou não? Então esta humanidade, esta sensibilidade e este lugar de conforto que outras pessoas, que outros seres humanos mais novos conseguem identificar nela, é esse porto seguro que eu identifico nela. E portanto é um ser humano extraordinário, como vocês já puderam perceber pela minha descrição, e infelizmente para muitos de vós será mesmo esta descrição que vocês terão a conexão, mas se eu pudesse partilhar ela com cada ser humano desta terra, partilharia sim, porque eu acho que é um ser humano digno de ser mãe de cada um de vocês, para experimentarem o que é o amor de verdade ao seu mais alto nível. Além disso, acabou de chegar aqui eu tenho alguns convidados neste episódio. Eu não sabia, eu pensei que este episódio seria que eu só teria convidados na 3ª temporada, mas afinal de contas é na 1ª temporada e no 5º episódio. Yeah. Entretanto, continuando, eu estava a falar da minha mãe. Ela é uma pessoa extraordinária, mas só de pensar que e voltando à descrição dela, como ser humano ela é extraordinária, e além disso ela é uma profissional excelente, extraordinária, empenhada como eu nunca vi. E só de pensar, e de certeza que ela furou bolhas enormes
no seu percurso, e que houve pessoas que questionaram quando ela teve a primeira filha se ela ia continuar a trabalhar, a segunda e a terceira, as coisas que ela pode ter passado durante as próprias gravidezes, as ideias que foram passadas para ela da mãe, das avós, dizendo que ela devia ser uma mulher assim ou assado, caso contrário podia colocar o seu valor como mulher em questão, o seu casamento em questão, a visão da família, ou seja, do lar, como dizem, a visão que as outras pessoas têm do lar em questão da qualidade de vida que ela traz ao seu próprio lar em questão. E portanto eu já me coloquei na posição de colocar isto em questão, no sentido de ver uma das pessoas mais extraordinárias do mundo que eu mais amo, imaginar ela numa posição de sofrer as consequências do mundo que não fez o esforço, ou que ainda não estava a fazer, que ainda não conhecia os movimentos feministas e as leis que protegem as mulheres. Uma mulher assim, nestas circunstâncias e neste contexto, o quão foi difícil para ela se ingrar e continuar a caminhar com o sorriso que ela manteve durante anos. E por esse pensamento, e faço isso tanto para o pensamento anterior como para o pensamento futuro. Penso na minha irmã mais velha, na minha irmã mais nova e nos filhos e filhas que um dia ainda terei, no que eu hoje posso contribuir para validar e valorizar cada passo e avanço que a minha mãe, da maneira dela, o fez no tempo dela e com os recursos e forças que ela teve. O que é que eu posso fazer agora para valorizar esta caminhada que ela fez, que por si só, simplesmente por existir em várias culturas, já é algo disruptivo, e além disso, o que é que eu posso fazer para o futuro, para aquela menina, para aquela mãe, para aquela mulher, e igualmente para homens e pessoas de outros géneros que se identifiquem com outros géneros. O que é que eu posso fazer hoje que possa contribuir para que essas pessoas se sintam livres, igualmente capazes e com oportunidades e acima de tudo com valor? Porque creio que um dos aspectos mais importantes que o feminismo acima de tudo traz é a questão de termos que valorizar as mulheres tanto quanto nós valorizamos o homem. E quando tu dás valor a alguém ou acreditas que esse alguém tem valor, tu dás a oportunidade dessa pessoa mostrar esse valor, e podes chegar a dar o poder porque acreditas que aquela pessoa tem as capacidades para ser detentora daquele valor e portanto ou tem valor para ser detentora daquele poder, e sendo assim quase que resume-se a isso. O feminismo é valorizar aquela camada da sociedade que durante muitos anos não foi valorizada e pior ainda, foi desprezada, menosprezada, violentada, assassinada e continua sendo, não foi só, continua sendo. É dizer, vocês também são vistas, vocês também existem, vocês também são capazes, e vocês têm o mesmo valor. E seja de que forma isso for, é válido porque nós temos o dever de o fazer pelas nossas mães, por todo ser humano que nós erramos. Nós temos o direito, temos o dever de fazer melhor, porque as suas caminhadas são válidas e eu também faço o exercício de pensar, se as nossas mães, aqueles seres super-heróis que muitos de nós acreditam que sejam,
Se elas conseguiram alcançar o tanto que conseguiram na geração e contexto que eles conseguiram, imaginem estas pessoas o que é que alcançariam num contexto de igualdade. Eu faço esse exercício e penso, eu acredito que a minha mãe provavelmente estaria a fazer o Twitter ou seria o próximo Mark. Mark, não. O próximo, the other guy. Who is the other guy? O do SpaceX. The Twitter, Elon Musk. Exactly. So, giving, dar às mulheres a possibilidade significa que o Steve Jobs seria a Stella Jobs, you know? And that's huge, that's very important. E isso é muito importante, não numa perspectiva de competição, quase numa perspectiva de quantos mais melhor. Nós temos estes recursos humanos. Por que é que não usamos estes recursos humanos para esse fim, para melhorar, para ser? Simplesmente porque eu considero que eu sou melhor do que tu e, portanto, tu não podes estar neste espaço. Mesmo pensando melhor, se nós os dois estivéssemos a trabalhar no mesmo espaço, o resultado seria melhor e maior. Então, eu acho que é importante também pensar neste sentido. E depois é uma bola de neve que ao meu ver, tudo melhora. Mas sim, eu sei que existe uma grande carga social e emocional que também deve ser trabalhada, ou seja, deve ser trabalhada em paralelo, porque não basta só nós criarmos leis e sermos práticos, tem que também haver uma mudança de mentalidade. E aí eu vou para o segundo ponto, que é o segundo e o terceiro, que é a mudança e a reflexão. É importante nós, em termos práticos, hoje em dia, sermos quase compelidos a fazer e agir de forma igual e em prol da igualdade de género, através, por exemplo, de cotas, de números e por aí em diante. Mas estes, no local de trabalho, em termos de ambiente, nas escolas, em termos de ambiente, nos nossos lares, em termos de ambiente, isso só efetivamente se cimenta com a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento vem por vezes com a mudança de reflexão. E é esta reflexão que eu volto a levantar, a necessidade de refletir sobre a necessidade de fazermos melhor. E esta reflexão nos vai levar a ideias e ações específicas que nós vamos começar a implementar no nosso dia a dia, que nos vai levar à mudança de comportamento. E, portanto, é muito importante fazermos este caminho. Sim, nós temos as cotas muitas vezes, mas quantos de nós não pensa, aquela cota está a tirar-me o trabalho, né? Se nós efetivamente mudamos a nossa forma de ver as coisas e nós conseguimos perceber que não, a pessoa não está a tirar o meu trabalho, nós temos igual oportunidade e, portanto, eu tinha igual oportunidade de estar lá quanto a the next, a pessoa ao lado. O que aconteceu foi uma questão de probabilidade e chance, uma questão matemática e prática. A pessoa entrou. Geralmente são 20 vagas para 50 mil concorrentes. Ninguém levou nada a ninguém. Havia aquelas vagas e as pessoas foram simplesmente selecionadas em função, queria eu dizer utopicamente, que é por questão de números, estatísticas e tudo prático e pontos nos is. Não, mas a questão é, foram 20 pessoas selecionadas e aquelas 20 pessoas não tiraram lugar de ninguém. Havia 20 lugares. Ninguém tirou lugar a ninguém. Ok? É muito bom e provavelmente noutros episódios falaremos disso, nós temos a atitude e o pensamento positivo no sentido de quando concorrermos a alguma coisa, pensarmos aquela coisa já é minha, né? Isto pode nos motivar a performar de melhor forma, mas efetivamente as pessoas não nos tiram o lugar, nós temos igual oportunidade e possibilidade de acontecer e é uma questão de probabilidade e às vezes aquilo que dizemos sorte ou azar.
E portanto é sim importante nós mudarmos, refletirmos sobre estas questões e do ponto de vista não muito presente, invocando outras realidades, outras pessoas, pensando se esta mudança não vai interferir, não me vai ajudar. Vamos pensar ao lado, será que vai ajudar a pessoa que está ao lado que é mais necessitada do que eu? E se isso for verdade, será que por isso não é válido pensar que aquela mudança é necessária e talvez eu tenha que apoiar aquela mudança em prol de uma sociedade que seja mais digna para todos nós, porque afinal de contas todos nós somos humanos e merecemos e pertencemos a sociedades, pertencemos a nações que devem efetivamente, e a Estados que devem efetivamente olhar para cada um dos cidadãos e não somente para nós. Então sairmos um pouco da nossa bolha e do nosso umbigo e refletir sobre aquilo que cada medida ou cada reflexão ou cada mudança de comportamento iria ajudar não só a nós, mas se calhar a pessoa ao lado ou a pessoa no passado ou ajudaria a pessoa no passado ou ajudará a pessoa no futuro, se nós efetivamente a implementarmos todos juntos, todos em conjunto e cada um fazendo a sua parte. E portanto, os erros do passado não são uma desculpa, não são desculpabilizados pelas correções que nós fazemos no presente, mas podem ser evitados futuramente e, portanto, é muito válido nós fazermos a mudança de comportamento e começarmos hoje para tentarmos ser a cada dia um bocadito melhores. E pronto, por hoje é tudo. This is set for now. Até amanhã.